Bem-vindo ao nosso canal. Hoje o ATEC-PT convida você a descobrir um assunto de grande interesse ecológico. A energia eólica offshore é uma solução a considerar para o bem do planeta. É limpa e renovável. Obtém-se utilizando a força do vento, na maioria das vezes em alto mar, onde o vento pode atingir uma velocidade maior e mais constante do que em terra. Este método parece, portanto, preferível devido à ausência de barreiras. Para aproveitar ao máximo este recurso, são instaladas megaestruturas. Elas estão equipadas com as mais recentes inovações técnicas. Descubra no ATEC-PT como são esses guindastes dos mares e como eles funcionam. Mas, acima de tudo, veremos se ela pode ser a energia do amanhã. Mas comumente conhecida como energia eólica offshore, também é conhecida como turbinas eólicas offshore. A produção de eletricidade geralmente é feita em grandes massas de água no mar, mas não só isso. Elas também são encontradas em águas costeiras ou lagos. Para os propósitos deste vídeo, nos concentramos em parques eólicos offshore. Os parques eólicos offshore tendem a produzir mais eletricidade do que os parques eólicos terrestres. Isso porque o vento no mar é maior do que em terra. Existem dois tipos de turbinas eólicas offshore. Elas se distinguem pelo tipo de âncora usada para fixá-las. Encontramos a turbina eólica offshore com uma fundação fixa. Ela é instalada em uma estrutura de suporte fixo no fundo do mar. Mas também existem diferentes tipos de fundações. Encontramos assim a manopilha. É uma torre instalada em um grande cilindro de aço embutido no fundo do mar. Requer uma plataforma de concreto ou aço para ser devidamente apoiada. A plataforma deve ser bastante maciça e larga na superfície. Assim, repousa diretamente no fundo do mar. Com os avanços atuais, podemos instalar estruturas até 60 metros abaixo da superfície da água. Em seguida, encontramos turbinas eólicas offshore flutuantes. Esta técnica possibilita a construção de parques eólicos mais distantes da costa. As águas lá são mais profundas. As bases flutuantes permitem explorar o enorme potencial do vento. Existem, portanto, colunas flutuantes simples ou longarinas. Existem também plataformas semi-submersíveis ou plataformas de perna de tensão. Mas considerando justamente que o vento é mais forte em alto mar, como é feita a instalação desses aerogeradores? Os desafios encontrados ao tentar instalar uma turbina eólica no mar levam em conta técnicas de construção inovadoras. Tudo começa no chão. A turbina eólica é construída como um kit. A construção é feita em seções separadas. Seus principais componentes incluem a base, seções do mastro, nacelle e rotor. Tal como acontece com um kit, os componentes podem ser montados no mar para construir a turbina eólica. Estes componentes são transportados e montados no mar em navios especiais. Essas embarcações são projetadas para fornecer uma plataforma estável. Isso permite que os técnicos trabalhem com mais precisão. Há também um guindaste de alto desempenho. Um navio pode transportar macacos hidráulicos usados para a instalação de fundações de turbinas eólicas. Às vezes, uma manopilha é usada para prender a turbina eólica ao fundo do mar. Ela pode conter até 6 metros de diâmetro. Geralmente é revestida com aço de 150 milímetros de espessura. Elas são o tipo mais comum de fundação na indústria de construção eólica offshore. São fáceis de configurar em águas rasas a médias. O cilindro de aço é empilhado no fundo do mar usando um macaco hidráulico. Uma vez que é colocado no fundo do oceano, uma peça de transição é instalada no topo. Esta peça de transição é então abaixada lentamente. Em seguida, é fixada com cuidado, pois tem a importante tarefa de conectar o aerogerador ao monopillar. A peça de transição pode ser colorida. Em seguida, vem a etapa de atracação do barco. Uma escada finalmente leva os técnicos à plataforma de trabalho. O próximo passo é montar a torre do aerogerador. É colocado no lugar por um guindaste e seus componentes são aparafusados. Uma vez que todas as partes da torre estejam conectadas, o pod é conectado ao topo e o gerador. Isso consiste em fixar o cubo na nacelle. Uma vez totalmente montado, o ângulo de inclinação bem como a guinada das pás permanecem ajustáveis para otimizar o desempenho da turbina eólica. Cada turbina em um parque é então conectada à subestação offshore, e ela é responsável pelo abastecimento da rede nacional em terra. Mas por que considerar a turbina eólica offshore quando já temos turbinas eólicas terrestres que produzem muita eletricidade em terra?
Esta solução não vem apenas com vantagens. As turbinas eólicas terrestres são barulhentas. Seu uso em áreas urbanas é restrito. Além disso, muitos acham que desfigura a paisagem e são feias. Além de sua estética, permanece a força do vento em terra que não é constante. Isto significa que as turbinas eólicas nem sempre produzem a mesma quantidade de eletricidade. Há até momentos que elas não produzem nenhuma eletricidade. E o fato de que a fabricação de turbinas eólicas produz alguma poluição não ajuda em nada. Para fornecer eletricidade suficiente para comunidades inteiras, é necessário a construção de grandes parques eólicos. Então, é mais vantajoso optar por turbinas eólicas offshore? Bem, as velocidades do vento no mar tendem a ser mais rápidas do que em terra. Pequenos aumentos na velocidade do vento levam a grandes aumentos na produção de energia. Ventos offshore mais rápidos significam que muito mais energia pode ser gerada. De fato, se considerarmos as velocidades do vento no mar, elas tendem a ser mais estáveis do que em terra. Assim, temos uma fonte de energia mais confiável. Além disso, muitas áreas costeiras têm necessidades de eletricidade muito altas. A construção de parques eólicos offshore nessas áreas pode ajudar. Estando no mar, as offshores não incomodam ninguém em termos de ruído. Além disso, está provado que conseguem construir um ecossistema marinho graças aos molúsculos e outras plantas marinhas que se agarram à base da estrutura. Os peixes são atraídos por isso, enquanto eles, por sua vez, atraem outros animais marinhos. No entanto, ainda é muito cedo para determinar o impacto exato que isso pode ter na flora e fauna marinha. Mas os parques eólicos offshore também podem ter muitos dos mesmos benefícios que os parques eólicos onshore. Eles fornecem energia renovável e uma fonte de energia doméstica. Através da construção e manutenção desses parques marinhos, eles criam empregos. Então, por que mais deles não são encontrados em nossas águas oceânicas? A primeira razão é que para instalar um parque eólico offshore, uma análise de impacto ambiental positivo deve ser obtida. Outro estudo que demonstre sua compatibilidade com outros usos do espaço marinho também deve ser obtido. Estudos muito rigorosos são realizados nos anos anteriores ao início do projeto. Entre outras coisas, uma análise da compatibilidade do parque eólico com a navegação, fauna marinha, dinâmica de transporte de sedimentos, entre outros. Estes estudos são complementados pelo monitoramento durante as fases de construção e operação da fazenda. Tudo isso leva muito tempo e requer muitos recursos. Além disso, os parques eólicos utilizam soluções de última geração altamente inovadoras. O custo é enorme comparado a um parque terrestre, assim como a produção e instalação de cabos elétricos sob o fundo do mar. O envio da eletricidade de volta à Terra também é muito caro. Além disso, é muito difícil construir parques eólicos robustos. Protegê-los em águas com cerca de 60 metros de profundidade requer experiência, e as turbinas eólicas flutuantes estão começando a superar este desafio. Elas ainda são menos populares. Apesar de sua localização estratégica, uma turbina eólica offshore permanece vulnerável a vários fatores ambientais. Por exemplo, a ação das ondas e até ventos muito fortes. Conforme eu revelei anteriormente, os efeitos dos parques eólicos offshore em animais e pássaros marinhos não são totalmente conhecidos no momento. Por outro lado, a visão desses parques pode incomodar os moradores locais. Isso também pode afetar o turismo e os valores imobiliários. Pronto, chegamos ao fim do nosso vídeo. Você acha que as turbinas eólicas offshore são melhores que as turbinas eólicas onshore? Diga-nos o que você pensa nos comentários. Se você gostou do nosso tópico, nos dê um joinha. Para não perder o nosso próximo vídeo, não hesite em se inscrever no canal. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Nos vemos muito em breve. Tchau!